A leishmaniose canina é uma doença sem cura e transmissível aos humanos. É transmitida pela picada de um mosquito e a maior atividade deste mosquito transmissor do vírus começa justamente agora, em abril, prolonga-se até novembro. De acordo com o mais recente estudo do Observatório Nacional das Leishmanioses, a prevalência da patologia ocorre em todo o país, mas as regiões do interior, nomeadamente Beja, Porto Alegre e Castelo Branco, têm maior prevalência. A doença afeta cães na faixa etária dos 2 ou mais anos e principalmente os animais de raça pura ou os que passam a maior parte do tempo ao ar livre ou que têm o pelo mais curto. É nosso convidado o Dr. Rodolfo Neves, médico veterinário e também coautor deste estudo. Muito bom dia, obrigada por estar aqui connosco no Diário da Manhã. Tentamos perceber que tipo de doença é esta exatamente. Bom, a leishmaniose é uma doença do cão, que afeta principalmente o cão. Como é que as pessoas podem ver a doença no seu cão? A doença é uma doença que, como disse, transmite-se por um inseto, que transmite esse parasita, que é a leishmania, e essa leishmania vai causar algumas alterações no animal, no cão. Começam por problemas de pele, que o animal começa a ter, perda de pelo na zona da cabeça, ao redor dos olhos, depois nas patas. Essas perdas de pelo depois começam a desenvolver-se feridas nessas zonas, enfim. No fundo, são principalmente sinais dermatológicos da pele que se vêem. Muitas vezes os animais também veem as unhas a crescer, sangram pelo nariz. Estes talvez sejam os principais sinais. É facilmente detectável? As pessoas conseguem perceber ou só um veterinário é que consegue detectar qual é a doença? Qualquer dono consegue perceber que a pelagem do seu animal está diferente. O médico veterinário é que terá a capacidade para diagnosticar, porque esta doença, no fundo, há uma suspeita clínica que depois tem que ser confirmada com exames laboratoriais, que têm que ser solicitados pelo médico veterinário. E é uma doença que está a afetar cada vez mais animais? Sim, julga-se que sim, porque cada vez mais em estudos têm sido feitos e repetidos nas mesmas zonas do país, vêem-se incrementos da doença, ou menos da infecção, às vezes incrementos de até do dobro num espaço temporal de 10 anos. Isto em algumas zonas do país. Por isso, sim, tendencialmente haverá um aumento da leishmaniose em Portugal. E consegue-se perceber porque essa tendência de aumento? Acredita-se muito que tem a ver com o fator enfim, o fenómeno do aquecimento global, mas também, enfim, a maior população de canina também pode estar a ajudar. Agora, realmente, há muitas coisas que podem-se fazer para tentar evitar esse desenvolvimento da doença. Até porque é uma doença que, segundo estima a Organização Mundial de Saúde, atinge todos os anos 2 milhões de pessoas. Sim, e acima de tudo, pelo menos na zona da Europa e em termos de cães, nós sabemos que existem mais ou menos cerca de 2,5 milhões de cães infectados em toda a Europa, ao sul da Europa, o que é bastante. E sabendo que o cão é o reservatório da doença, se nós conseguimos controlar a doença no cão, vamos também conseguir reduzir o risco da transmissão da doença ao humano. Como é que esta doença se transmite ao humano, do cão para o humano? Nunca se transmite diretamente, é sempre necessário a picada de um inseto, flebótomo. Do mesmo inseto. Exatamente, no cão e depois pica na pessoa. É importante também referir o seguinte: a leishmaniose canina é realmente muito prevalente em Portugal. Estima-se que em Portugal onde haver cerca de 110 mil cães infectados. No entanto, a leishmaniose humana é muito menos prevalente. Por isso, não acredito que haja uma razão para alarme, mas realmente devemos controlar a leishmaniose canina. São doenças que têm cura? No humano, sim. No cão, não. O cão, uma vez desenvolvida a doença, ele está suscetível a desenvolver recidivas da doença ao longo da sua vida. Nunca se consegue uma cura completa. Então, um dono que tenha um cão com esta doença corre sempre o risco de, um dia mais tarde, poder também ele ficar doente? Vou-lhe dizer quase que não, pelo seguinte, porque o animal que esteja em tratamento não constitui um fator de risco para a população humana de uma forma geral. Tem que ser diagnosticado? Tem que ser diagnosticado, tem que ser prevenida a doença, em princípio, e depois, enfim, tentar o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento o mais rápido possível. O que é importante é o seguinte, é que mesmo que o animal seja diagnosticada a doença no animal, se nós iniciarmos o tratamento rapidamente, o animal consegue ter uma qualidade de vida muito boa ao longo de toda a sua vida e se realmente for diagnosticado a tempo, ele poderá ter uma esperança de vida muito parecida com um cão que não tem uma doença, não tem essa doença, não tem a leishmaniose. É uma doença que afeta mais os cães de raça pura, por algum motivo em específico? Sim, julga-se que
Os cães de raça exótica, ao contrário dos cães ditos rafeiros ou os cães autóctones, não se adaptaram tão bem ainda às condições do clima mediterrâneo. Por exemplo, os ditos rafeiros são tendencialmente animais que são naturalmente mais resistentes à doença. No caso dos humanos, esta doença como é que se manifesta? Os fatores a que as pessoas devem estar atentas? No fundo, os humanos, a parte dermatológica não é tão evidente. Existem casos de leishmaniose humana cutânea, mas estes casos são casos quase autolimitantes. Os mais preocupantes são os casos de doença visceral, de leishmaniose visceral humana. E nesses casos, a sintomatologia enfim, eu não sou expert nisto, não é perito nisto, mas resumidamente inicia-se como uma síndrome gripal, com febre, que não passa, com antibióticos, que tem enfim, dificilmente se consegue perceber onde é que vem a febre, e depois, especialmente nas crianças, começa a haver um aumento também da barriga, porque aumento do baço, enfim. Mas com alguns exames relativamente fáceis de fazer, se consegue perceber que a pessoa tem a leishmaniose. Mas, mais uma vez, eu digo, a leishmaniose humana, felizmente, em Portugal, ainda é bastante, não é muito frequente. Serão cerca de 20, 30 casos por ano que são relatados e, por isso, contrariamente aos vários milhares que são relatados em cães. Doutor, muito rapidamente, as boas notícias é que, de facto, esta doença também pode ser prevenida. Sim. E facilmente. Pode ser prevenida. Há 4 coisas que devem ser feitas para prevenir. Primeiro que tudo, evitar que os cães sejam expostos ao inseto vetor, e o inseto vetor está mais ativo à noite, desde o entardecer até ao amanhecer, então evitar que os animais sejam expostos, que vão à rua neste período. Segundo, muito importante, utilizar inseticidas repelentes nos cães. Deixe-me só, se for possível, deixar aqui uma mensagem de alerta, porque nós sabemos que em Portugal mais de metade dos cães não utilizam inseticidas, qualquer tipo de inseticida, nem aqueles que têm efeito repelente sobre o inseto. Ou seja, o que é muito importante é que mais pessoas utilizem mais frequentemente inseticidas nos seus cães para prevenir os parasitas como as pulgas, como as carraças, mas também como doenças como a leishmaniose. Terceiro fator, também muito importante, é facilitar o diagnóstico precoce. Estes métodos os métodos de prevenção podem não ser 100% eficazes, por isso devemos tentar diagnosticar o mais cedo possível a doença. Devem ir regularmente ao médico veterinário, pelo menos uma vez por ano, para fazerem o rastreio da doença. E a quarta opção, e se o médico veterinário assim entender, poderão optar também pela vacinação. Doutor Rodolfo Neves, muito obrigada por estar aqui no Diário de Manhã. Bom resto do dia para si. Obrigado. Igualmente.